A nova diretora que chegou de paraquedas na empresa, Liu Huiyan, é meu primeiro amor, que eu conquistei com uma garrafa de água mineral. Ele olhou para o casado uma vez, 2 filhos, no meu currículo, deu uma risada fria e jogou o café em mim. Eu estava completamente ferrado. Eu não esperava reencontrá-lo assim, nem esperava. Ele era o examinador de alta patente, e eu um candidato pedindo um emprego. Ele estava sentado bem no centro da mesa comprida, vestindo um terno preto, com o cabelo bagunçado de forma insuficiente. Seus olhos varreram meu corpo como holofotes, sem sequer parar. Era como se eu fosse um completo estranho. Minha cabeça zuniu. 3 anos atrás. Ele me olhou assim, de uniforme, com os olhos vermelhos. Shen Qinggu, você vai se arrepender. Dito isso, ele virou e saiu. Nunca mais olhou para trás. Agora ele é o diretor Liu. E eu, Shen Qinggu, estou desempregado há 3 meses. Um pobre coitado que quase não conseguia pagar o aluguel, sentado rigidamente na frente dele, com as palmas das mãos suando. Senhor Shen, por favor, apresente brevemente sua experiência de trabalho anterior. Um homem de óculos ao lado dele falou. Eu respirei fundo. Forçando-me a encarar os olhos do homem, comecei a recitar as palavras que havia preparado a noite toda. Meus olhos teimosamente olhavam naquela direção. Ele continuou de cabeça baixa, olhando meu currículo. Suas unhas, pintadas com esmalte, batiam suavemente na mesa. Clique, clique, clique. Cada batida soava como se estivesse batendo no meu coração. Quando finalmente terminei, o silêncio reinou na sala por um momento. Ele finalmente levantou a cabeça, jogou o currículo na mesa, sua voz tão fria que podia congelar. 7 meses em branco. Explique o motivo de ter deixado o último emprego. Foi passivo ou ativo? Seu currículo diz casado uma vez. Você tem planos de ter filhos em breve? A empresa não quer investir muito no treinamento de um funcionário que depois afeta o trabalho por motivos familiares. Cada pergunta era como uma pequena faca, furando minhas feridas. Especialmente a última pergunta sobre ser casado uma vez. Quase não pude me conter e quis olhar nos olhos dele. Queria saber o que ele queria dizer. Não tenho planos de ter filhos. Respondi com a pele enrugada. Eu queria dizer que não sou casado e que o currículo foi inventado, com medo de que a empresa achasse que eu era instável. Ele não me deu chance, apenas me interrompeu e olhou para as pessoas ao lado. Ji Boshan, seu departamento não está precisando de alguém que possa viajar a trabalho? Essa pessoa parece resistente. Que tal você experimentar? O tal Ji Boshan deu uma risadinha e me olhou de cima a baixo. Diretora Liu está brincando, ainda é preciso ter compatibilidade de habilidades profissionais. A compatibilidade pode ser aprendida aos poucos. Liu Huiyan se levantou, olhando para mim de cima. O ponto-chave é a atitude. Shen Qinggu, certo? Amanhã às 9 da manhã. Traga seus documentos, apresente-se ao departamento de RH. Período de experiência de 3 meses. Se a expressão estiver ruim, pode ir embora a qualquer momento. Depois de dizer isso, ele pegou a pasta e saiu, os saltos soando no chão de ladrilhos, nítidos. Shen Qinggu, passo a passo, saiu pela porta. Sem sequer olhar para mim novamente. Sentei-me na cadeira, sem me mover por um longo tempo. Minhas costas estavam molhadas em uma grande área, não sei se era de calor ou de medo. Ji Boshan se aproximou, deu um tapinha no meu ombro, com um tom de pena. Garoto, você é bom, conseguiu fazer a diretora Liu tomar uma decisão pessoalmente. Prepare-se. Essa nova diretora é conhecida por ser rigorosa. Forcei um sorriso mais feio do que um choro, com um único pensamento na mente. Que tipo de destino infeliz é esse? Os trâmites de admissão foram feitos rapidamente. Fui designado para o departamento de marketing de Ji Boshan. O escritório ficava no canto mais distante. Mal tive tempo de me sentar. E o telefone interno tocou. Shen Qinggu, venha ao meu escritório. Era a voz de Liu Huiyan, fria, sem um pingo de calor. Meu coração apertou. Os colegas ao lado me lançaram olhares de pena. Que Deus o ajude, novato. A diretora Liu está te chamando. Estou pronto. Bati na porta. Ele estava de frente para a tela do computador. Feche a porta. Fechei a porta por dentro e fiquei ali, como um aluno de primário que cometeu um erro. O escritório era grande, a decoração era minimalista. Como os outros, vá comigo encontrar um cliente esta tarde. Ele finalmente ergueu os olhos para me olhar. 52 jogou uma pasta, materiais, familiarize-se em meia hora. 53 você é responsável por anotar e carregar minha bolsa. Peguei a pasta, um pouco rápido demais. 54 diretora Liu, hoje é meu primeiro dia de trabalho.
Então ele arqueou as sobrancelhas. 55 precisa que eu te ensine como usar caneta e papel. Não. 56 saia e se prepare. Ele baixou a cabeça, não me dando mais atenção. 57 segurei a pasta, com um monte de raiva reprimida, e voltei para minha estação de trabalho. 58 dentro da pasta havia informações de fundo da empresa do cliente, uma pilha grossa. 59 respirei fundo várias vezes, forçando meu olhar, não posso ser desprezado por essa mulher. 60 tarde, seguiu para o carro da empresa, ele sentou-se no banco de trás. 61 eu sentei no banco do passageiro, em silêncio o tempo todo, o ar parecia congelado. 62 o motorista nem ousava respirar alto, eu o espiava secretamente pelo retrovisor. 63 ele olhava para fora com o rosto virado para a janela, o sol batia em seus cílios, uma pequena sombra sob a cabeça. 64 o pescoço é muito branco, as linhas são bonitas, eu costumava adorar me enrolar nele por trás. 65 esfregando seu pescoço, ele sempre ria e se esquivava, dizendo, 66 agora, até olhar mais de perto parece um crime. 67 o local para encontrar o cliente é um clube sênior, eu parecia um acompanhante, seguindo-o por trás. 68 ele falava e ria com desenvoltura, completamente diferente de quando estava comigo, confiante. 69 elegante, à vontade, eu era responsável por servir o chá. 70 entregando materiais, anotando diligentemente cada palavra que diziam, os dedos deslizando rapidamente no tablet. 71 o senhor porco da outra parte, gordinho, seus olhos sempre flutuavam em direção a Liu Huiyan. 72 diretora Liu é jovem e talentosa, e tão bonita, a cooperação certamente será agradável. 73 dizendo isso, ele também estendeu a mão para dar um tapinha nas costas da mão de Liu Huiyan. Liu Huiyan pegou calmamente a xícara de chá. 74 evitou, senhor porco é muito gentil, vamos conversar sobre os detalhes do contrato. 75 senhor porco riu e serviu outro. Jogue uma pasta aqui. Familiarize-se com o material em meia hora. Você é responsável por anotar e carregar as malas. Peguei a pasta, um pouco agressivo. Diretora Liu, é meu primeiro dia aqui. Ele ergueu uma sobrancelha. Preciso te ensinar a usar caneta e papel? Não. Vá se preparar. Ele baixou a cabeça, sem me dar mais atenção. Segurando a pasta, com o sangue fervendo, voltei para minha mesa. Dentro da pasta estão os dados de fundo da empresa do cliente, um monte grosso. Respirei fundo várias vezes, forçando-me a ler. Não posso ser desprezada por essa mulher. À tarde, segui ele para o carro da empresa. Ele sentou no banco de trás. Eu sentei no banco do passageiro. Silêncio durante todo o trajeto, o ar parecia congelado. O motorista nem ousava respirar alto, eu o observava secretamente pelo retrovisor. Ele olhava pela janela de perfil, o sol batia em seus cílios, e uma pequena sombra se formava sob sua cabeça. O pescoço dele era muito branco, com uma linha muito bonita. Antes, eu adorava me enrolar nele por trás, roçar em seu pescoço. Ele sempre ria e se esquivava, dizendo, agora, até olhar mais uma vez parece um crime. O lugar onde encontramos o cliente era um clube de alto padrão. Eu o segui como um seguidor, atrás dele. Ele falava e ria com desenvoltura, completamente diferente de quando estava comigo, confiante, elegante, com sobra. Eu era responsável por servir chá, entregar documentos, tentando anotar cada palavra que diziam. Seus dedos deslizavam rapidamente pelo tablet. O gordinho, o Sr. Pang, da outra parte, seus olhos sempre desviavam para Liu Huiyan. A diretora Liu é jovem e talentosa, e tão bonita. Deve ser agradável trabalhar com ela. Ao dizer isso, ele estendeu a mão para dar um tapinha nas costas da mão de Liu Huiyan. Liu Huiyan calmamente pegou sua xícara de chá. Ela se esquivou. Diretor Zhu, você é muito gentil. Vamos conversar sobre os detalhes do contrato. Então, o diretor Zhu deu uma risadinha e encheu o copo dele novamente. Ei, vamos fazer negócios? O mais importante é a comunicação, diretora Liu. Este copo é para você. Você não pode me recusar, Liu Huiyan com um leve ciúme. Na verdade, ele bebe muito pouco. Antes, meia cerveja já o deixava vermelho. Eu fiquei impulsiva. Levantei-me de repente. Diretor Zhu, nossa diretora Liu tem restrições. Um assistente médico não pode beber. Eu bebo este copo em nome dele. Dito isso, peguei a garrafa de baijiu na frente dele e a engoli de uma vez. Picante, queimando da garganta até o estômago, como engolir uma bola de fogo. As pessoas na mesa ficaram chocadas. Liu Huiyan olhou para mim, com os olhos complexos.
Logo voltaram à calma. O diretor Ju parecia insatisfeito. Quem é você? Estou bebendo com a diretora Liu. O que isso tem a ver com você? Liu Huyan disse, com uma voz indiferente. Ele é meu assistente, um novato que não entende as regras. Diretor Ju, por favor, não se ofenda. Ele me olhou. Aquele olhar era um aviso. Eu agi por conta própria. Meu estômago revirava. Maldito seja, fui impulsiva. Mal consegui esperar o jantar terminar. Depois de acompanhar os clientes, eu e ele estávamos na porta do clube. O vento da noite soprava. O álcool subiu à minha cabeça, e eu mal conseguia ficar de pé. Ele não me segurou. Apenas me olhou friamente. Shen Qinggu, por que você agiu por conta própria? Massageei minhas têmporas. Eu não podia ver você sendo forçada a beber. Quem você pensa que é? Ele me interrompeu. Meus assuntos não são da sua conta. Lembre-se do seu lugar. Você é apenas um assistente. Faça o seu trabalho. Se isso acontecer de novo, você será demitido. Depois de dizer isso, ele parou um táxi e entrou, sem se importar comigo. Olhei para as lanternas traseiras do táxi enquanto ele desaparecia na estrada, com um gosto amargo na boca. Não sabia se era por causa da bebida ou por tristeza. Depois daquela noite, Liu Huyan parecia me tratar ainda pior. Ela me jogava pilhas de documentos para organizar sem fim. É só me mandar buscar café, e ainda por cima o específico do centro da cidade, o que leva pelo menos 1 hora. Os colegas viram que eu estava recebendo tratamento especial e cochichavam em particular. Como Shen Qinggu ofendeu a diretora Liu? Quem sabe, provavelmente é porque ela não gosta dele. Só consigo aguentar, preciso do trabalho, preciso do dinheiro. Pobreza não dá o direito de ter temperamento. Sexta-feira à noite, confraternização do departamento. Dizem que é para me dar as boas-vindas, mas na verdade é só uma desculpa para comer e beber. O local escolhido foi uma churrascaria. Animado, com muita atmosfera. Liu Huyan também apareceu. Assim que ele apareceu, a atmosfera ficou instantaneamente mais tensa. Ji Bosch apressou-se em ceder o lugar principal. Ele estava muito à vontade, tirou o casaco, por baixo era uma simples camisa de seda. Peçam à vontade, hoje não falamos de trabalho. Depois de alguns goles de bebida, a atmosfera foi se descontraindo aos poucos, e todos começaram a brindar uns aos outros. Vendo a bebida na minha mão, não toquei. O local inteiro ficou em silêncio, todos nos observando. Eu segurava o copo, meu braço estava quase duro, passaram-se vários segundos. E ele pegou a bebida que estava em frente e tomou um pequeno gole. Veio dirigindo, tomando chá no lugar de bebida alcoólica. Eu rapidamente bebi o meu copo, que me fez franzir o rosto de tão forte. Depois de sentar, um colega ao lado disse em voz baixa, mandou bem. Shen Qinggu, essa é a primeira vez que a diretora Liu bebe um brinde oferecido por alguém. Eu dei um sorriso amargo. Isso não conta como beber. O jantar terminou. Um grupo de pessoas ficou na calçada esperando o carro. A noite estava avançada, o vento estava um pouco frio. Liu Huyan estava ligando não muito longe, sua silhueta parecia um pouco esguia. De alguma forma, fui até lá. E entreguei o casaco dele que eu tinha pegado por impulso. Vista. Frio. A mão que ligava parou, olhou para o casaco. Depois olhou para mim, e não pegou. Nos olhos havia aquele olhar familiar, de escrutínio com uma pitada de distância. Meu braço ficou no ar, recuei, não escrutino. Não aceita nem escruta. Colegas ao lado começaram a provocá-lo. Pode. Shen Qinggu é muito atencioso, até mesmo com a diretora. Liu Huyan desligou o telefone, pegou o casaco e disse calmamente. Obrigado. Sua voz era tão baixa que quase se perdeu no vento. O carro chegou. Ele entrou e não olhou mais para mim. Fiquei parada onde estava, observando o carro se afastar, como se o perfume fraco dele ainda estivesse em minhas mãos. Era um perfume sutil, e eu não sabia bem o que sentir. Sentia um aperto no peito. Na segunda-feira, ao chegar ao trabalho, encontrei uma caixa de remédio para estômago na minha mesa. A embalagem era muito elegante. Era claramente cara. Havia um bilhete ao lado, com texto impresso. Não tinha assinatura, mas meu coração acelerou inexplicavelmente. Ji Boschan passou por perto. Ah, essa caixa de remédios, ele disse, com um sorriso maroto. Que legal. Garoto, a diretora Liu te deu. Fiquei assustado. O quê? Eu não sabia. Estou fingindo. Continue fingindo. Ji Boschan já se formou. Na empresa toda, só a diretora Liu usa esse tipo de papel. Dê o seu melhor, talvez você tenha uma chance.
Segurei a caixa de remédio para estômago, sentindo uma mistura de emoções. O que ele quis dizer com isso? Uma palmada e um doce. Poucos dias depois, a empresa conseguiu um grande projeto. Todos teriam que trabalhar horas extras. Fui designada para trabalhar com Liu Huya no plano final. Trabalhamos por 3 noites seguidas. Na última noite, éramos apenas nós dois no escritório. Ele estava sentado em frente ao computador, com a testa franzida. A luz da tela iluminava seu rosto, deixando-o um pouco pálido. Saí para fazer 2 cafés e entreguei um a ele. Descanse um pouco, ele disse, sem recusar, pegando o café. Ele massageou as têmporas. Verifique esses dados, não pode haver erros. Inclinei-me para ver a tela, muito perto. Conseguia sentir o cheiro fraco no cabelo dele. Era o mesmo de sempre. Fiquei um pouco atordoada. Lembrando da época da faculdade, na biblioteca. Era assim que costumávamos ficar. De cabeça para baixo lendo livros, juntamos nossas cabeças para ler. Quando ele encontrava uma dificuldade, ele instintivamente balançava a caneta na mão. Eu ri dele, então ele beliscou meu braço. Você já viu o suficiente? Sua voz fria me trouxe de volta à realidade. Então eu rapidamente voltei para o trabalho. E um pouco de calor, sim. Desculpe, a sala ficou em silêncio novamente. Apenas o som das teclas do teclado eu observei secretamente. Ele parecia muito cansado. Havia um leve tom azul sob seus olhos. Eu não tinha coragem de falar. 3 anos atrás, eles me interromperam. Eu não queria falar sobre isso. Em vez de ser duro como uma pedra, eu fechei a boca, sabendo que esse tópico era um beco sem saída. Mas havia um fogo queimando em meu coração. Preso por 3 anos, era realmente desconfortável. Naquela época, eu estava revisando, ele estava debruçado sobre o computador. Ele se levantou e olhou para mim de cima para baixo, o peito dele subindo e descendo ligeiramente. Agora é hora de trabalhar. Se você não consegue se concentrar, saia. Volte para o seu lugar e continue, diretor Liu. Na segunda metade da noite, não dissemos mais uma palavra. O plano finalmente foi concluído. Envio bem-sucedido. O céu estava quase amanhecendo. Ele desligou o computador. Pegou a bolsa, os passos um pouco vacilantes. Amanhã. Hoje de manhã você está de folga. Chegue na hora da tarde. Eu observei ir embora cambaleando. Não pude deixar de segui-lo. Eu te levo para casa. Você não pode dirigir assim. Ele não recusou. Talvez estivesse realmente exausto. No carro. Ele adormeceu encostado na janela do carro. A respiração leve, a testa ligeiramente franzida. Enquanto esperava o semáforo, eu o observei secretamente, dormindo resistindo. Sem a sua habitual arrogância, parecia um pouco frágil, os lábios ligeiramente entreabertos. Como uma criança, eu estendi a mão impulsivamente, querendo colocar o cabelo que havia caído para trás da orelha. Quase tocando, ele se moveu. Eu rapidamente retraí a mão, meu coração batendo forte. Ele não acordou. Só mudou de posição e já fez um barulho. Não ouvi direito. Parecia estar chamando meu nome, Shen Qinggu, ou ilusão. Levei-o até a porta de casa, chamei-o suavemente para acordar. Ele abriu os olhos sonolento, olhou para fora. Chegamos. Ele saiu do carro sem dizer nada. Ele caminhou cambaleando para dentro do prédio. Eu olhei para suas costas até que ele desapareceu na entrada do elevador. Minha cabeça estava uma bagunça. Eu estava prestes a dar partida no carro quando meu celular tocou. Era uma mensagem de Liu Huyan. O plano foi descarregado. Tome cuidado na estrada. Eu olhei para aquelas 2 linhas de texto e fiquei pasmo por um longo tempo. Esta foi a primeira vez em 3 anos que ele me enviou uma mensagem não relacionada ao trabalho por iniciativa própria. O sol nasceu do leste, a luz dourada iluminou o carro, e de repente senti que este dia não parecia mais tão difícil de suportar. O projeto foi concluído com sucesso. A empresa organizou uma atividade de team building para um resort de fontes termais em um subúrbio, e poderíamos trazer familiares. Eu apenas imaginei, indo sozinha no ônibus. Liu Huyan foi a última a embarcar. Ele estava vestido de forma muito casual hoje, em um traje esportivo. Com um rabo de cavalo, parecia vários anos mais jovem do que seus 10 anos, como um estudante universitário. Assim que ele entrou no carro, o barulho original do vagão silenciou consideravelmente. Os colegas o cumprimentaram calorosamente. Diretor Liu, sente-se na frente, seu lugar está reservado. Ele assentiu levemente, seu olhar varreu o vagão e pousou no assento vazio ao meu lado. Meu coração deu um pulo, mas ele apenas olhou. E então foi para o lugar reservado na frente para se sentar. Suspirei de alívio. Ele estava sentado na pedra à beira da piscina.
mergulhando os pés. Suas panturrilhas eram brancas e retas, balançando na água. Não havia mais ninguém por perto. Hesitei se deveria ir até lá, mas ele me viu primeiro. Ele não disse nada nem me expulsou. Usei toda a minha cara de pau e fui até lá. Sentei-me a mais de 1 metro de distância dele, tirei os sapatos e mergulhei os pés na água. A temperatura da água estava perfeita. Que coincidência, diretora Liu. Não sei o que dizer. Ele olhava para as montanhas ao longe. Ficou tenso, e depois o silêncio. Apenas o som do vento soprando nos bambus. E o som da água da fonte termal fluindo. Eu espiava secretamente de lado, a névoa de vapor turva. Seu contorno um pouco borrado, suavizado muito. Na verdade, eu abri a boca de repente, minha voz um pouco seca. Metade do que está no currículo é mentira. Ele não se virou, apenas parou o movimento de molhar os pés, com medo de que a empresa me achasse velha demais e instável. É mentira? Eu não admito. O que isso tem a ver comigo? Ele finalmente se virou para me olhar, seus olhos calmos e sem ondas. Você é casada. Não me importo. A pequena faísca que acabará de acender em meu coração, se ignorada, seria apagada novamente. Abaixei a cabeça, olhando para meus dedos dos pés na água. No entanto, ele de repente abriu a boca novamente, seu tom incapaz de expressar emoção. Obter uma oportunidade de emprego por meios fraudulentos não é honroso. Que isso não se repita. Tudo bem, de qualquer forma, a culpa é minha. Depois de ficar um tempo, ele se levantou e pegou a toalha ao lado para secar os pés. Vou me trocar. Ele se virou para sair, a pedra ao lado estava um pouco molhada e escorregadia, ele estava de chinelos. Não se firmou e de repente escorregou. Eu reagi rapidamente, estendendo o braço para abraçar sua cintura e puxá-lo de volta. Ele colidiu em meus braços, quente, com o vapor da água molhada. E aquele cheiro familiar e fraco. O tempo pareceu parar. Minha mão ainda estava em sua cintura, pude sentir o calor e a flexibilidade de sua pele magra. Sua respiração em meu pescoço, um pouco quente. Nós dois ficamos paralisados. Ele me empurrou com um rosto frio, não sei se era o calor do vapor ou outra coisa. Uma leve vermelhidão apareceu em seu rosto, e um momento de pânico em seus olhos, mas rapidamente foi substituído por irritação. Shen Qinggu, eu não fiz de propósito. Eu rapidamente levantei minhas mãos em rendição. Você quase caiu. Ele me encarou, o peito subindo e descendo. Ele não disse nada no final, pegou a toalha e saiu rapidamente. As costas dele pareciam apressadas. Fiquei onde estava, como se ainda sentisse o calor e o toque dele. Bati e cheirei a ponta dos meus dedos. Parecia que ainda tinha o cheiro dele. Que perigo! Depois do retiro da empresa, a atmosfera na empresa mudou um pouco sutilmente. Liu Huiyan não me dificultou mais propositalmente. Mas ela também não me deu um olhar amigável. Era puramente uma chefe para uma subordinada, lidando com assuntos de negócios. Ocasionalmente, quando nos encontrávamos na copa, ele pegava sua xícara e imediatamente saía, como se eu fosse um vírus. A ligação que se formou em meu coração devido ao contato inesperado durante o retiro da empresa também se acalmou gradualmente. Talvez eu tenha pensado demais. Para ele, além de chefe para subordinada. No máximo, um pouco de ressentimento de ex-namorado, nada mais. Nesta tarde, Jibocha me enviou para entregar um documento que precisava de assinatura para Liu Huiyan. A porta do escritório dela estava fechada. Bati, mas não houve resposta. A secretária disse que a diretora Liu estava vendo um convidado importante. Pediu para eu esperar. Apoiei-me na parede do lado de fora da porta e esperei. Depois de um tempo, a porta se abriu. O primeiro a sair foi um homem com uma camisa florida e cabelo oleoso. Com uma cara infeliz. Diretora Liu, pense nisso novamente. Podemos negociar os termos? Liu Huiyan estava parada na porta, com uma expressão feia. Liu Huiyan me viu e respirou fundo, tentando manter a voz calma. O que foi? O documento enviado por Jibocha. Preciso que você assine urgentemente. Entre. Seguiu para o escritório e entreguei o documento. Ele pegou a caneta, mas sua mão tremia ligeiramente e ele tentou várias vezes. Seu nome estava torto e rabiscado. Ele jogou a caneta com irritação e esfregou a testa. Saia primeiro. Olhei para o rosto pálido dele e para os olhos levemente avermelhados. Não me movi. Você está bem? Eu não pude deixar de perguntar. Eu disse para você sair. Ele aumentou o volume abruptamente, a voz com um soluço quase imperceptível. Ele virou o rosto para não me olhar. Eu não saí. Em vez disso, dei 2 passos. Quem era aquela pessoa?
Ele te machucou? Não é da sua conta. Ele se virou, os olhos vermelhos como os de um coelho. Olhando para mim com raiva, Sr. Shen, meus assuntos não são da sua conta. Saia. Vendo-o assim, uma raiva inexplicável subiu em meu coração. Não era raiva, era dor e frustração. Por que ele sempre se fecha tanto? Por que ele sempre tem que carregar tudo sozinho? Minha mente ficou confusa. Dei um passo à frente e agarrei seu pulso. Era muito fino. Gelado. Ele se assustou e lutou. O que você está fazendo? Solte-me. Eu não vou soltar. Eu olhei em seus olhos e disse, Liu Huyan, até quando você vai fingir? Se tiver um problema, diga. Não finja que é indestrutível o tempo todo. Eu não aguentava ver aquilo. Ele ficou atordoado. Provavelmente não esperava que eu chamasse seu nome diretamente, e tão agressivamente. O movimento de luta parou. Seus olhos se arregalaram, olhando para mim, com lágrimas acumuladas. Prestes a cair, ele abriu a boca, a voz rouca. Ele é filho de um parceiro de negócios do meu pai. Ele queria conseguir o projeto através de mim. Eu não concordei, então ele disse coisas desagradáveis. O que ele disse? Ele disse que eu não sou grato. Sr. Shen, ele ainda mencionou o passado. Sua voz ficou cada vez mais baixa, com ressentimento. Meu coração apertou. O passado, nada mais do que a porcaria de nosso término, certamente não eram coisas boas. Eu xinguei, com mais raiva. Inútil. Minha mão que segurava seu pulso não relaxou, pelo contrário, na segunda seguinte, apertou um pouco mais. Da próxima vez que ele vier, você me chama, em vez de ser tão teimoso, eu o defenderei. Ele olhou para mim, sem dizer nada, mas as lágrimas rolaram de seus olhos de repente. Uma após a outra, silenciosamente. Fiquei instantaneamente apavorada. Não chore, soltei seu pulso, tentando desesperadamente encontrar lenços de papel. Ele, porém, deu um passo à frente de repente e encostou a testa no meu peito, bem de leve. Como uma pena caindo, meu corpo todo congelou instantaneamente, e meu sangue parecia ter corrido todo para minha cabeça. Ele não soluçou alto, apenas seus ombros tremeram levemente, e lágrimas quentes umedeceram a camisa no meu peito. Não, já passou, consolo com a voz rouca. Já passou. O escritório estava muito quieto, apenas o som de sua respiração contida, agitada, e meu coração, que parecia ter caído em um poço de gelo. Depois de um tempo que não sei quanto, ele se acalmou lentamente. Ele se afastou do meu abraço, virou-se, ficando de costas para mim, e limpou os óculos com as costas da mão. Deixe os documentos aqui. Você pode sair agora. Sua voz ainda tinha um leve tom nasal, mas já havia voltado à sua calma habitual. Ok. Eu ainda estava um pouco atordoada, e coloquei os documentos na mesa. Caminhei até a porta, e não pude deixar de olhar para ele por cima do ombro. Ele estava perto da janela. Sua silhueta era esguia e resoluta. A luz do sol o envolvia, dourando em um halo difuso. Liu Huyan, eu o chamei. Ele não se virou. Mas seus ombros se moveram levemente. Da próxima vez, não tente aguentar tudo sozinho. Depois de dizer isso, abri a porta e saí. No instante em que a porta se fechou, pareceu-me ouvir um muito, muito baixo vindo de dentro. Ao sair do escritório, eu ainda estava flutuando. A parte do meu peito que estava molhada pelas lágrimas estava fria, mas parecia queimar de forma desconfortável. Eu abracei ele agora, caramba. Ele chorou nos meus braços? Ao voltar para minha mesa, não consegui me concentrar por um longo tempo. Minha mente estava cheia da imagem dele com os olhos vermelhos, a testa encostada no meu peito. Uma pessoa tão orgulhosa, que chorou na minha frente. Essa sensação me apertou o peito mais do que 1000 palavras poderiam. À tarde, enviei uma mensagem para ele. Melhor. Demorou muito tempo, tanto que pensei que ele não responderia. Você está melhor. Depois de muito tempo, tanto tempo que pensei que ele não responderia. Meu celular acabou de vibrar. Sim, só uma palavra, mas fiquei sorrindo para a tela por um longo tempo. Na hora de sair do trabalho, fui a última a sair, e por um impulso, dei a volta em direção ao escritório dele. A porta estava fechada, as luzes apagadas, ele já tinha ido embora. Fiquei me sentindo um pouco vazia, e ao mesmo tempo, achei graça de mim mesma. O que eu estava esperando? Quando cheguei em frente ao prédio da empresa, percebi que estava chovendo, e forte. Eu não levei guarda-chuva, estava pensando se ia correr para a estação de metrô, ou esperar a chuva diminuir.
Olhei para o lado e vi uma pessoa parada no andar de baixo do prédio ao lado. Era Shen Qinggu. Ele também ainda não tinha ido embora, olhando para a chuva, pensativo. Hesitei por um momento. Andei até lá. Eu não trouxe guarda-chuva, e ele parece que também. Ele me viu, os olhos dele brilharam. Sim, eu também não trouxe. Fiquei parada ao lado dele, a meio metro de distância. O ar estava cheio do cheiro úmido de terra. E um leve perfume dele. Depois de um silêncio, tirei meu casaco. Segurei-o sobre minha cabeça. Tudo bem, a estação de metrô não é longe. Se eu me molhar, posso pegar um resfriado. Ele olhou para mim, e depois para o casaco que eu estava segurando. Ele não se moveu. Fiquei um pouco constrangida, me sentindo boba de novo. Quando eu estava prestes a baixar o braço, ele de repente deu um passo à frente e se espremeu sob meu casaco. Vamos, a voz dele era baixa, quase abafada pelo som da chuva. Fiquei surpresa por um segundo, e rapidamente abri o casaco, cobrindo nós dois. O espaço era muito pequeno, ele estava quase colado em mim, nossos braços se tocando de vez em quando. O cabelo dele roçou no meu rosto, um pouco de cócegas. Corremos para a chuva. Não corri muito rápido, mas meu coração batia muito forte. A chuva batia no casaco. Parecia que só restavam nós dois no mundo, o som dos nossos passos e respirações. Corremos até a entrada da estação de metrô. Estávamos ambos encharcados, mas não tão mal. Guardei meu casaco molhado. Estava um pouco ofegante. Ele ajeitou o cabelo molhado na testa, as bochechas um pouco vermelhas. Não sei se foi por causa da corrida, ou por outra coisa. Obrigado. Ele disse que não se importava, ele tinha uma dor de cabeça. O metrô chegou. Estávamos em direções opostas. Ele foi para outra plataforma. Ele deu alguns passos, olhou para trás uma vez, sem dizer nada. Ele apenas olhou, virou-se e entrou no vagão. A porta fechou. O trem partiu. Fiquei parado, observando o trem desaparecer no túnel. Aquela pequena centelha em meu coração parecia ter sido reacendida pelo vento. No dia seguinte, no trabalho, tudo estava como sempre. Liu Huyan ainda era chefe fria, mas eu sempre senti que algo era diferente. Quando ela me dava ordens, o tom não era tão frio. Ocasionalmente, nossos olhares se cruzavam. Ela desviava o olhar primeiro, mas não tão rápido. Ao meio-dia, no refeitório, eu estava com meu prato e a vi sentada sozinha, em uma pequena mesa. Hesitei por 3 segundos, então caminhei até lá. Tem alguém aqui? Ela levantou o olhar para mim, um pouco surpresa. Então ela balançou a cabeça suavemente. Sentei-me e me concentrei em comer. A atmosfera estava um pouco estranhamente constrangedora. Ontem, obrigada. Ela disse de repente em voz baixa. Ah, sem problemas. Foi um prazer ajudar, eu disse rapidamente. Seguiu-se outro silêncio. Então, quase ao mesmo tempo, nós dois falamos. Aquele projeto. Ambos mencionamos. Ela curvou os cantos dos lábios ligeiramente. Você fala primeiro. Não é nada. É que choveu muito, eu gaguejei uma coisa estúpida. Ela assentiu. Eu li o projeto. Vou te chamar à tarde para discutir as revisões. Ok. A conversa terminou de forma seca. Mas o próprio ato de comer juntos parecia ter quebrado algum limite. À tarde, ela me chamou ao escritório para falar sobre trabalho. Depois de tratar dos assuntos de negócios, eu estava prestes a sair. Ela me chamou a um coquetel à noite. Preciso de um assistente. Prepare-se. Eu estava um pouco ocupado. Ocupado com outras coisas. É você, ele e sua esposa, sem dúvida. 6:30. Me espere na porta da empresa. Certo, depois do trabalho. Troquei o único terno apresentável que tinha e esperei por ele na porta da empresa. Ele veio de carro. Abaixou o vidro. Suba. Hoje ele está usando esse vestidinho preto. Estava com uma maquiagem leve, parecia muito bonito. Tão bonito que eu mal ousava olhar diretamente. Na festa, eu ainda era um acompanhante. Mas desta vez, ele me fez segui-lo mais de perto. Quando alguém vinha brindar, ele dizia naturalmente. Meu assistente, Shen Qinggu, bebe bem, deixe que ele beba algumas doses com você. Eu bebi bastante. Mas estava feliz por dentro. Parecia que finalmente tinha um pouco de qualificação para estar ao lado dele. No meio da festa, ele foi ao banheiro, e eu fiquei sozinho em um canto comendo um bolinho. Aquele Sr. Zhang, um sujeito vulgar, se aproximou novamente. Não é o pequeno assistente da diretora Liu? Ele e a esposa provocam. Ele é bem querido, né? Leva você para todo lado. Eu o ignorei, e ele ficou mais animado. O quê?
Que benefícios a Liu Huiyan te deu para você se esforçar tanto? Ouvi dizer que vocês dois se conheciam antes. Não é um antigo caso amoroso? Vocês se divertiam muito. Abaixei o prato. Encarando, Senhor Zhan, controle sua boca. O quê? Eu disse alguma coisa errada. Ele riu. Por que fingir ser puro? Ela, Liu Huiyan, não se rebaixa. Agarrei a gola dele, empurrando-o contra a parede. Tente dizer mais uma palavra sobre ela. Minha voz não era alta, mas meu olhar provavelmente matava. Ele ficou apavorado, seu rosto ficou vermelho. Você se atreve a me bater? Você pode tentar e ver se eu me atrevo. Aproximei-me dele, baixando a voz. A partir de agora, fique longe da Liu Huiyan, ouviu? Dito isso, soltei-o e ajeitei meu terno. Ele estava ofegante, querendo xingar, mas sem ousar. Exatamente quando Liu Huiyan voltou. Ela ficou chocada ao ver a cena. Imediatamente, forcei um sorriso. Vá em frente, diretor Liu. O jovem Zhan parece um pouco indisposto. Vou levá-lo para tomar um ar fresco. Dito isso, eu o ajudei a sair, mais empurrando do que apoiando, aquele bêbado, do local. Ao retornar, Liu Huiyan olhou para mim. O que aconteceu? Nada, sorri. O jovem Zhan bebeu demais, vou ajudá-lo a ficar sóbrio. Ele não insistiu mais. Mas seu olhar para mim era um pouco complexo. Não seja impulsivo da próxima vez. Concordei com a boca, mas pensei, da próxima vez, eu o agrediria de novo. O coquetel terminou, levei-o para casa. Desta vez, ele não recusou. O carro parou em frente ao prédio dele, ele não desceu imediatamente. Hoje, obrigado. É meu dever. Eu disse. Ele virou a cabeça para me olhar, a luz do poste de rua entrou pela janela do carro. Seus olhos brilhavam. Shen Qinggu, podemos conversar? Meu coração deu um pulo. O que tinha que vir, veio. Conversar sobre o quê? Conversar sobre 3 anos atrás. Por que terminamos? Ele perguntou com calma. Mas eu podia ouvir a tempestade dentro disso. Respirei fundo. Eu fui um idiota. Naquela época, senti que não era bom o suficiente para você. Você tinha boas notas e uma boa família. Eu não podia te dar nada e ainda te sobrecarregaria. Por acaso, alguém me convidou para trabalhar em outra cidade, dizendo que havia muitas oportunidades e que o dinheiro era rápido. Então eu arrumei uma desculpa para brigar com você e fui embora. Joguei fora o lixo que enterrei por 3 anos. Não ousei olhar para ele. Eu sei que fui muito egoísta. Covarde. Nestes 3 anos, cada dia foi difícil para mim. Com Huiyan, me desculpe. O carro estava silencioso. Podia ouvir meu coração batendo como se fossem minhas costelas. Depois de muito tempo, ele riu levemente, com um toque de autodepreciação. Shen Qinggu, você sabe que eu preferia que você tivesse me dito diretamente que ia tentar algo novo. Deixe-me esperar por você em vez de me afastar daquele jeito. Olhei para ele abruptamente. Seus olhos estavam vermelhos, mas ele não chorava. Eu te odiei por 3 anos, Shen Qinggu. Pensei que você nunca tivesse me amado. Não é verdade, eu argumentei ativamente. É porque eu te amo tanto que eu te amo tanto que eu tinha medo de te atrasar. Essas palavras saíram. Eu mesmo achei pálido e fraco. E agora? Ele me olhou. Perguntou. E agora? Eu fiquei atordoado. Agora, você ainda tem medo de me atrasar? Ele perguntou suavemente. Mas soou como um martelo batendo em meu coração. Eu olhei para ele, para este homem que eu amei por tantos anos, que eu desprezei por tantos anos, e agora, finalmente, me aproximei um pouco mais de você. Meu sangue subiu à cabeça. Não tenho mais medo. Eu disse, minha voz um pouco rouca. Não tenho mais medo de nada agora. Liu Huiyan, eu quero te perseguir novamente. Tudo bem? Ele não disse nada, apenas olhou para mim. Seus olhos pareciam ter anzóis. Então, de repente, ele se aproximou suavemente. Muito leve e rapidamente, ele tocou meus lábios, como uma pena roçando. Aquele lugar era extremamente leve. Fiquei completamente atordoado, meu cérebro em branco. Restava apenas o toque suave e fresco em meus lábios. Vamos ver o que você faz. Depois de falar, ele abriu a porta do carro e saiu. Passos leves, ele não olhou para trás. Eu fiquei no carro. Por um longo tempo, sem movimento. Estendi a mão e toquei meus lábios. Acabei de... Foi um sonho? A partir daquele dia, o relacionamento entre eu e Liu Huiyan entrou em um período de ambiguidade bizarra. Na empresa, ele ainda é o diretor Liu, e eu sou seu subordinado. Mas quando ele me dá ordens,
Seu olhar ficava um segundo a mais. Ao me entregar documentos, suas pontas dos dedos acidentalmente esfregavam as costas da minha mão. Depois do trabalho, nós saíamos juntos tacitamente. Às vezes íamos jantar juntos, às vezes víamos um filme, como um casal normal saindo. Mas ninguém disse nada. Eu o levava para casa, embaixo do prédio dele. A moto não queria ir embora. Ele dizia, já está tarde. Vá para cima. Mas havia um sorriso em seus olhos. Uma vez, assistindo a um filme de terror, ele não estava com medo, mas quando chegava às partes tensas, ele instintivamente se aproximava de mim. Eu aproveitava e abraçava seu ombro. Ele não se afastou. Assim, ele assistiu ao filme inteiro apoiado em mim. Minhas palmas das mãos suavam, mais emocionante que o filme. Ao sair, o rosto dele estava vermelho. Eu segurei a mão dele. Ele apertou-o levemente de volta, apontando para trás, andando pela rua à noite. Os postes de luz esticavam e encurtavam nossas sombras. Ninguém falava, mas o coração estava transbordando de doçura. Shen Qinggu, ele me chamou de repente. Estou com fome. Entramos em uma barraca de wonton que ainda estava aberta. Os wontons quentinhos foram servidos. Ele comia em pequenas porções, um suor fino brotava em sua boca. Eu o observava, pensando que se a vida pudesse ser assim para sempre, valeria a pena. Por que você está me olhando? Ele me encarou. Você é linda. Eu disse a verdade. O rosto dele ficou ainda mais vermelho, abaixou a cabeça para comer os wontons, mas os cantos da boca estavam curvados. No caminho de volta para casa, ele dirigiu devagar. Chegamos embaixo do meu prédio. Ele não apressou para que eu saísse. Música suave tocava no carro. O projeto está quase no fim. Ele disse. Estou um pouco nervoso. O projeto acabou. Significa que nosso trabalho visível terá menos intersecção. Depois que terminar, eu posso ser transferido para a sede. Ele olhou para o volante, a voz calma. Meu coração afundou de repente. Então, parabéns. Ele se virou para me olhar. Os olhos um pouco sombrios. Você não tem nada a dizer. Eu abri a boca. Minha garganta estava seca. Eu não quero que você vá. Ele não falou. Apenas ficou me olhando, me vendo em pânico. Minha mente disparou. Desabotou o cinto, inclina-se para me segurar. Não como da última vez que ele me beijou. 452 O som da água cristalina, mas sim firme, levando os 3 anos. 453 Todas as saudades e arrependimentos perguntaram. Ele ficou um pouco surpreso, e então começou a me responder. 454 Minhas mãos seguraram levemente a roupa no meu peito. Depois de muito tempo, finalmente conseguimos. 455 Testa contra testa, ofegando, não vá. 456 Minha voz estava muito rouca, ou leve-me com você. 457 Ele riu, os olhos brilhando, te enganando. 458 Não vou te mudar por enquanto, Shen Qinggu, você é um idiota. 459 Mas eu ainda pareço gostar de você. Festa de celebração do projeto. 460 Todos estavam bêbados. Alguns anciãos seguraram meu pescoço e disseram com a língua enrolada. 461 Shen Qinggu, você é capaz? Conseguiu a nossa diretora mais fria. 462 Incrível. Sorri como um bobo, olhando para Liu Huyan à distância. 463 Ela estava cercada por algumas colegas, com um sorriso nos olhos, e os olhares dela se cruzaram com os meus. 464 Piscou discretamente. Na hora de ir embora, naturalmente fui responsável por levá-la para casa. 465 Ela estava um pouco bêbada, apoiada em mim, muito comportada. 466 Cheiro de álcool misturado com o perfume dela, um pouco inebriante. 467 Chegando em casa, ajudei-a a assentar no sofá, fui buscar água para ela. 468 Quando voltei, ele estava sob muita pressão em nossa empresa da última vez. 469 Ele deu uma risadinha e esticou a mão para apertar meu rosto, acredite. 470 Fui eu que te beijei primeiro. Segurei a mão dele e beijei a palma da mão dele. 471 Ok, por sua causa, de bom grado. 472 Ele olhou para mim, os olhos marejados, e então se aproximou lentamente. 473 Beije-me, com cheiro de álcool, um beijo apaixonado. 474 Na confusão dos sentidos, eu o empurrei no sofá, minha mão entrando sob a barra da sua saia. 475 Toquei a pele delicada, ele estremeceu levemente, mas não recusou.
452 O som da água cristalina, mas sim firme, levando os 3 anos. 453 Todas as saudades e arrependimentos perguntaram. Ele ficou um pouco surpreso, e então começou a me responder. 454 Minhas mãos seguraram levemente a roupa no meu peito. Depois de muito tempo, finalmente conseguimos. 455 Testa contra testa, ofegando, não vá. 456 Minha voz estava muito rouca, ou leve-me com você. 457 Ele riu, os olhos brilhando, te enganando. 458 Não vou te mudar por enquanto, Shen Qinggu, você é um idiota. 459 Mas eu ainda pareço gostar de você. Festa de celebração do projeto. 460 Todos estavam bêbados. Alguns anciãos seguraram meu pescoço e disseram com a língua enrolada. 461 Shen Qinggu, você é capaz? Conseguiu a nossa diretora mais fria. 462 Incrível. Sorri como um bobo, olhando para Liu Huyan à distância. 463 Ela estava cercada por algumas colegas, com um sorriso nos olhos, e os olhares dela se cruzaram com os meus. 464 Piscou discretamente. Na hora de ir embora, naturalmente fui responsável por levá-la para casa. 465 Ela estava um pouco bêbada, apoiada em mim, muito comportada. 466 Cheiro de álcool misturado com o perfume dela, um pouco inebriante. 467 Chegando em casa, ajudei-a a assentar no sofá, fui buscar água para ela. 468 Quando voltei, ele estava sob muita pressão em nossa empresa da última vez. 469 Ele deu uma risadinha e esticou a mão para apertar meu rosto, acredite. 470 Fui eu que te beijei primeiro. Segurei a mão dele e beijei a palma da mão dele. 471 Ok, por sua causa, de bom grado. 472 Ele olhou para mim, os olhos marejados, e então se aproximou lentamente. 473 Beije-me, com cheiro de álcool, um beijo apaixonado. 474 Você me deixou tonto de desejo, eu o empurrei no sofá, minha mão entrando sob a barra da sua saia. 475 Toquei a pele delicada. Ouvir atentamente a água não era preciso, mas sim um fato, trazendo esses 3 anos. Com toda a saudade e arrependimento, ele hesitou e então começou a me responder. Sua mão agarrou suavemente a roupa no meu peito. Depois de muito tempo, conseguimos. Nossas testas se tocaram, ofegando. Vá embora. Minha voz estava muito rouca. Ou me leve com você. Ele riu, com os olhos brilhando. Eu menti. Por enquanto não, Shen Qinggu, seu idiota. Mas acho que ainda gosto de você. Festa de celebração do projeto. Todos estavam bêbados. Alguns veteranos me abraçaram pelo pescoço e disseram com a língua enrolada. Shen Qinggu, você conseguiu, hein? Conquistou nossa diretora mais fria. Incrível. Eu ri sem graça, olhando para Liu Huyan, não muito longe. Ela estava cercada por algumas colegas, sorrindo, e seus olhos encontraram os meus. Ela piscou discretamente. Na hora de ir embora, naturalmente fiquei responsável por levá-la para casa. Ela bebeu um pouco demais, encostou-se em mim, comportada. Cheirava a álcool, misturado com seu perfume, me deixando um pouco tonto. Cheguei na casa dela, a ajudei a sentar no sofá e fui buscar água para ela. Quando ele voltou, estava na nossa empresa. Da última vez ele estava sob muita pressão. Ele deu uma risadinha, estendeu a mão e apertou meu rosto. Acredite em mim. Fui eu quem te beijou primeiro. Segurei a mão dele e dei um beijinho na palma. Ok, estou disposta a te dar meu dinheiro, de bom grado. Ele olhou para mim, os olhos marejados, e então se aproximou lentamente. Me beijou, com hálito de álcool, um beijo ardente. Você me deixou desorientada. Joguei ele no sofá e enfiei a mão por baixo da barra da sua saia. Toquei a pele macia, ele tremeu levemente, sem recusar. Em vez disso, ele chamou a polícia. Tudo aconteceu naturalmente, do sofá ao quarto. Suor, ofegante e sons incontroláveis. Depois, ele se aninhou em meus braços, traçando círculos em meu peito com os dedos. Senhor Shen, você não tem permissão para fugir desta vez, nem que seja para morrer. Eu o abracei com força, beijei seu cabelo, eu te amo. Ele disse suavemente na escuridão, meu coração deu um pulo, e então o abracei ainda mais forte. Eu também te amo, Liu Huyan, mais do que antes. Mais do que nunca. Meio ano depois, fui transferido para um novo cargo. Responsável por um projeto de forma independente, sem ter que me reportar diretamente a ele, um romance de escritório.
Começamos a namorar abertamente, íamos ao supermercado juntos nos fins de semana, ele escolhia as frutas. Eu empurrava o carrinho, discutindo por meia hora sobre o que comer à noite, como todos os casais comuns. Ele cozinhava, eu lavava a louça, ele segurava o celular e olhava documentos no sofá. Eu jogava ao lado, ocasionalmente olhava para seu perfil concentrado, e me sentia tão feliz que parecia irreal. Uma vez, tive febre e tirei uma licença para ficar em casa. Ele voltou apressado depois da reunião. Tocou minha testa, me deu o remédio, cozinhou um mingau de arroz. Estava grogue de febre, segurando a mão dele. Ruier, não vá. Ele riu e chorou. Eu não vou. Durma bem. Quando acordei, ele estava dormindo ao lado da cama. A mão ainda estava sendo segurada por mim. Naquele momento, meu coração amoleceu completamente. Na primavera, tiramos férias anuais e viajamos juntos. Na beira do mar, ao entardecer, a praia estava quase deserta. O pôr do sol pintou o mar de dourado, caminhamos de mãos dadas, as ondas batiam suavemente em nossos tornozelos. Parei e encarei-o e tirei o anel que havia preparado do meu bolso. Ajoelhei-me em um joelho, ele ficou pasmo, cobriu a boca com as mãos. Seus olhos imediatamente ficaram vermelhos. Liu Huiyan, eu te observo. A voz dele soou um pouco embargada, mas firme. 3 anos atrás, cometi uma tolice. E perdi você. Obrigado por ainda me dar uma chance e me trazer de volta. Não quero mais me separar de você nenhum dia. Dê-me um título de noivado. E me case com você, pode ser? Ele não disse nada. Quando as lágrimas caíram, ele assentiu e estendeu a mão. Eu coloquei o anel no dedo anelar dele. Serviu perfeitamente. Ele se levantou e me abraçou forte. Chorando e rindo, o pôr do sol esticou nossas sombras abraçadas. A brisa do mar soprou, com gosto salgado, como lágrimas. Mas agora é doce. Shen Qinggu, sim. Vamos visitar minha mãe quando voltarmos para casa, tá? Conte a ela que você é a única para mim nesta vida.